Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá a todos, me chamo Tuane de Fábio Begonci e vou apresentar a vocês o nosso estudo intitulado Ginástica e Educação, as interseções de poder entre Estado e Igreja na formação de professores e professoras no sul do Brasil durante o século XIX. Essa pesquisa ela tem como autora a professora doutora Janice Zarpelon Masso. Nós somos o Núcleo de Estudos em História do Esporte e da Educação Física e somos parte do Centro de Memória do Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha apresentação está organizada da seguinte forma. Inicio com a introdução, seguido do destaque ao objetivo da pesquisa, apresento o referencial teórico-metodológico que sustentou nossas análises, sigo com os 2 subcapítulos de resultados, finalizo com as considerações finais e apresento as referências que fundamentaram a nossa pesquisa. Bom, a instituição escolar, ela é, em cada contexto e época, tributária de um conjunto de objetivos entrelaçados entre si, os quais determinam a sua função educativa. Embora apenas parte dessas finalidades elas direcionem-se à instrução, tais desígnios estão necessariamente interligados a uma finalidade educativa mais ampla. Nesse sentido, torna-se importante que a gente destaque a diferença entre educação e instrução, destacando os aspectos complementares desses conceitos na formação docente do período do nosso estudo. Para tanto, nós nos apoiamos nos escritos de André Kervel, o qual nos diz que a educação é um conjunto de finalidades que determina a escola sua função educativa. A instrução, por sua vez, é parte dessas finalidades educacionais, envolvendo especificamente os conteúdos, as disciplinas e as práticas pedagógicas. Nessa direção, o objetivo dessa investigação foi compreender as relações de poder entre a ginástica, o Estado e a Igreja na formação de professores e professoras da Escola Normal de Porto Alegre, situada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, durante o século XIX. Como base que sustentou as análises do nosso estudo, nós destacamos os princípios, o referencial teórico da história das disciplinas escolares, baseando-se sobretudo nas obras de autores como André Kervel, Dominique Julia e Vinião Frago. Utilizamos uma abordagem histórico-documental, onde analisamos documentos oficiais e históricos para compreender as finalidades educacionais da então denominada ginástica. A análise documental seguiu o que nos diz Bacelar, 2010. Então, primeiramente, nós levantamos e selecionamos os documentos para a pesquisa e seguimos com a codificação e a interpretação das informações. Esse corpus documental ele foi amealhado posteriormente com a revisão bibliográfica para a construção dos subcapítulos de resultado. Nessa direção, inicio então agora os resultados, a apresentação dos resultados da nossa pesquisa. O primeiro subcapítulo nós intitulamos Tensões entre Igreja e Estado no Programa de Estudos da Escola Normal. Bom, situando um pouquinho o nosso locus de investigação. A Escola Normal de Porto Alegre ela foi criada em 1869 com o desígnio, com a missão de formar professores para atuar nas escolas primárias do Estado. Nessa direção, a instituição, por ser a única a formar profissionais, formar docentes para a educação primária, ela passou a ser compreendida como uma instância responsável pela normalização de práticas educacionais, alinhando-se com a educação moderna que despontava no período. Durante as análises dos documentos históricos, nós observamos então a presença de tensões significativas entre Estado e Igreja na educação sucedida na escola normal. Então, a ginástica, que era o nosso foco de análise, ela era parte do programa de estudos
E ela estava no centro dessas disputas, né? Refletindo diferentes visões sobre a formação de professores e suas finalidades sociais. Então, a igreja buscava inculcar valores religiosos na educação, e o Estado, da mesma forma, seus valores seculares vinculados à educação. A escola normal, então, era o locus dessas tensões educativas, e especificamente no saber da ginástica, existia uma tensão com relação às finalidades sociais e educativas desse saber. O segundo subcapítulo do nosso estudo, então, intitula-se Igreja, Estado e Formação de Professores no Rio Grande do Sul. Nós conseguimos demarcar nesse subcapítulo, então, que inicialmente a inserção da ginástica, né, dos saberes ligados à ginástica, enfrentou resistências, né, no interior da formação de professores e professoras, uma vez que ela fora direcionada unicamente aos alunos homens da instituição, enquanto as mulheres dedicavam-se a outras atividades, tais como os saberes vinculados a corte e costura. Então, nós refletimos, né, que essa situação, de certa forma, ela demonstrava, ela refletia uma visão de educação feminina, né, voltada para uma educação moral e para a formação do lar, ocorrida, né, nesse período do nosso estudo, no qual limitava, de certa forma, a participação plena das mulheres na esfera pública, né? A nossa investigação, como nós analisamos, sobretudo, decretos, leis, né, e normativas legais, nós conseguimos demarcar que no interior, né, da lei provincial publicada em 1881, ocorreu um novo enfoque para as diretrizes educativas. Nesse período, então, ocorreu a introdução de um curso denominado preparatório, né, que passou a priorizar metodologias mais dinâmicas de ensino. Esse decreto, essa lei provincial, ela buscou, então, modernizar a educação e a formação de professores do Estado. No entanto, a partir desta normativa, nós observamos uma ausência dos conteúdos relacionados aos saberes da ginástica. E aí nós fomos investigar e levantar possíveis motivações para que isso tenha ocorrido, né, de forma legal. Então, provavelmente, quando a disciplina, né, quando a matéria de ginástica e esgrima e exercícios militares for introduzida lá no ano de 1877, ocorreu, né, resistências por parte, sobretudo, do Estado, visto que a disciplina tinha sido inserida no lugar de disciplinas mais religiosas, né, mais morais, de educação moral e cívica. Então, a ginástica tinha sido inserida na estrutura de ensino da escola normal no lugar da disciplina de educação moral e cívica. Isso fez com que os dirigentes do período demonstrasse certa resistência, né, à inserção da disciplina de ginástica, esgrima e exercícios militares, visto que durante o período a igreja possuía muita influência no interior dessa instituição de ensino. Outro fator que pode ter contribuído para essa supressão dos saberes vinculados à ginástica é que essa prática, conforme eu mencionei, ela havia sido direcionada unicamente aos alunos homens da instituição, né, visto que as alunas mulheres, em substituição a essa matéria, acabavam realizando trabalhos de agulha e de costura. Como o número de alunos matriculados, né, nos cursos da escola normal diminuíram, nós sugerimos que esse tenha sido um dos aspectos motivadores para a supressão da disciplina da matéria dos saberes de ginástica do ensino da escola normal. Passando a apresentar as considerações finais do estudo, então, nós refletimos que houve, né, que ocorreu uma intersecção de interesses durante esse período na escola normal, visto que a inclusão da ginástica nos currículos educacionais não se limitou apenas aos aspectos físicos, né? Ao invés disso, ela enfatizou uma complexa interseção de interesses entre o Estado e a Igreja, moldando a cultura escolar do período. Além disso, nós sinalizamos que a formação docente ela estava imersa em uma teia de valores sociais e culturais que não apenas moldavam as práticas educativas, mas também
resultaram em divisões de conhecimentos entre os gêneros, ou seja, disciplinas unicamente voltadas aos alunos homens e outras apenas às alunas mulheres. Essa divisão, então, ajudou a perpetuar condutas sociais específicas dentro de um contexto educativo. Agradeço a atenção de todos. Apresento na sequência algumas referências do nosso estudo. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.